Olá, bruxona! Uma live surpresa para vocês, para a gente poder falar sobre os novos mimos. Um presente extra, assim, que essa edição do Aurora, do Cósmica 2026, preparou para todas nós. Então, pela primeira vez, a gente vai ter um novo lote de mimos da pré-venda. Eu vou explicar o que significa isso, por que a nossa pré-venda está estendida, por que é muito bom, então, vocês aproveitarem essa nova chance que a Aurora está nos dando para levar finalmente o Cósmica 2026 para a sua vida e durante a pré-venda. E por que a pré-venda é o melhor momento para você adquirir o seu Cósmica, tá? Aí no finalzinho também eu quero mostrar esses mimos para vocês, contar o que são, o que eu preparei. Eu preparei assim com muito carinho os mimos desse lote 2. E aproveitar essa live também para tirar dúvidas. Vocês estão com muitas dúvidas sobre essa nova edição, muita gente não assistiu a live, perdeu, tá um pouco perdida sobre o que é a pré-venda, qual a diferença da pré-venda para o lançamento oficial. Então, eu resolvi abrir essa live porque eu também estava morrendo de saudade do nosso bruxete. Então, estou aqui no cenário do nosso bruxete para a gente relembrar esse espaço gostoso aqui que a gente tem, sempre vai ter. E aproveitar para estar aqui, perto de vocês, juntinho, a gente conversando, tirando dúvidas ao vivo. Vocês também vão poder ver outras dúvidas e terem as suas respostas, mesmo que você não pergunte. Mas antes da gente começar a live, eu quero perguntar da onde você tá me assistindo, bruxona, de qual cidade, de qual estado, de qual país, da onde você tá aí assistindo. Comenta aqui pra mim pra saber. E eu também quero saber se é a primeira vez que você tá aqui numa live na Ruhu. Se você estiver aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Quando eu falei do nosso bruxete, se você não sabe, então, é um encontro semanal que a gente teve aqui, acho que por uns 2 anos ou mais, toda segunda-feira, em que a gente falava sobre astrologia, rituais, autocuidado mágico, sobre as energias do momento que estavam nos atravessando, e também um lugar de troca, um círculo de mulheres para troca de saberes. E aqui, então, vai ser mais ou menos isso, assim, você vai ter a oportunidade de experimentar o que é estar dentro da nossa comunidade, o que é fazer parte dessa comunidade. Então, comenta pra mim, se você estiver aqui pela primeira vez, pode comentar primeira vez. E se você já tá aqui há muito tempo, se você já participou de várias lives, de outros lançamentos, se você já participou dos bruxetes, comenta aqui, então, que você é bruxona raiz, que você tá aqui já desde a época que era corujita, desde a época que era cristalina. A gente foi mudando, né, de nome, porque a gente tá aí, assim como a lua, né, em pleno movimento, em plena evolução. Então comenta aqui pra mim também, pra eu saber. Ó, de Gramado, Luísa, que delícia, de São Paulo. E eu também quero fazer um convite para você, enquanto a gente está aqui esperando as bruxonas chegarem. Eu quero que você pense em uma amiga, pense em alguém que vai gostar de conhecer o Cósmica, que vai gostar de acessar esses conteúdos que a gente acessa aqui, que a gente troca aqui. E mande essa live para alguém, pelo menos uma pessoa assim que você pense, que venha à sua mente, que salte aí a sua intuição. Pensa nessa pessoa e manda essa live como um convite para ela. Você tem 2 opções de fazer isso. Ou você comenta o arroba dessa pessoa aqui, ou você clica nesse aviãozinho aqui no canto direito e você consegue mandar essa live para essa pessoa. E aí é muito importante porque a gente vai conseguir trazendo pessoas aqui para a nossa roda, a gente vai começar a largar, então, a disseminação desses saberes, desses conhecimentos que a gente não está criando aqui, né? A gente está resgatando, porque em algum momento da nossa história a gente já fez isso que a gente está fazendo, que é sentar em círculo, quer trocar, quer falar sobre os astros, a interferência deles aqui na Terra, quer olhar para a natureza e poder aprender com ela, quer poder aprender uma com a outra, né? A partir da sua jornada, da sua experiência de vida, da sua perspectiva de vida. Então, o que a gente está fazendo aqui não é novo, na verdade é muito, muito antigo, é ancestral. Então, convide alguém para estar aqui nessa roda com a gente, para essa pessoa também se lembrar do que é isso, né? Que ela também já fez isso e que ela pertence a esses lugares. Então, pense em alguém assim que você sente que vai sintonizar com tudo isso que a gente fala aqui, com o que nos conecta por aqui, e envie esse convite para essa bruxona. Eu vou falar mais ou menos o resumo da live para você que está chegando agora saber o que a gente vai falar hoje, tá? Eu quero mostrar, na verdade, alguns detalhes do Cósmica que eu percebi que vocês ficaram em dúvidas da live lá do ritual de apresentação que a gente fez na pré-venda.
e anotei muitas dúvidas que vocês trouxeram durante a live e a nossa equipe também trouxe algumas dúvidas complementando, né, que vocês já estão trazendo nos comentários, nos directs. Então eu fiz uma reunião dessas dúvidas e preparei essa live. É uma live muito diferente das lives que a gente já fez, tá? Eu vou compartilhar algumas imagens aqui. Então, ao invés de eu mostrar o Cósmica aqui na minha mão, eu vou mostrar ele aqui na tela, então vocês vão conseguir visualizar melhor. Vai ficar diferente, então, do nosso ritual de apresentação, vai ser uma live complementar. Quem ainda ficar com dúvidas, saindo daqui com dúvidas, o que eu acho um pouco difícil, porque eu estou aqui para tirar suas dúvidas, tem a live do ritual de apresentação, se você quiser. Mas se você assistiu essa live de hoje, né? Se você assistiu a live do ritual de apresentação, essa live de hoje vem então para complementar os conteúdos que eu trouxe lá. Porque a gente falar do Cósmica, falar de tudo que ele traz, de tudo que ele movimenta e transforma na nossa vida, precisa de muito tempo. E assim, é infinito, porque eu tô falando isso já, a gente tá na 5ª edição do Cósmica, né? Então eu já fiz lives de pré-venda, lives de lançamento, já fiz lives sobre os conteúdos, trazendo dicas, já fiz masterclass, já dei aula para quem adquiriu o Cósmica sobre o Cósmica e sempre tem coisa nova, porque ela é uma ferramenta muito inteligente, muito fértil, no sentido de ser flexível, cada bruxona usa de um jeito, acaba descobrindo um jeito novo, a cada edição também ela vai despertando coisas na gente, a gente vai descobrindo uma nova forma de viver, de usar, de se conectar com essa ferramenta. Então, eu quero, assim, complementar a live do ritual de apresentação de forma, assim, mais para tirar dúvidas mesmo de vocês. Então, dúvidas bem específicas. Se é o seu caso, bruxona, se você tem alguma dúvida já manda aqui. Eu vou ir acessando, a nossa equipe também vai olhando e vai me mandando. Então, vai me mandando. E se não, você pode só assistir e ir aprendendo sobre o Cósmica, só ir recebendo essas informações. Se você já adquiriu o Cósmica, também vai ser muito bom, porque você vai entender ainda mais essa ferramenta que você já adquiriu. Então, quando ela chegar na sua casa, você já vai estar muito consciente sobre tudo que você pode usar, tudo que você sentiu aqui na live, assim, um convite, né, da sua intuição para explorar uma ferramenta que você não sabia que o Cósmica tinha e de repente vem como um bônus para você que já adquiriu. Então, é uma live que eu, assim, espero muito, a minha intenção é que ela contribua muito para todas vocês, mesmo para quem não for adquirir o Cósmica, todos os ensinamentos que ele traz, o convite que o Cósmica traz para a nossa vida, é para todo mundo. É para todo mundo, assim, né, que tá aqui, tá caminhando em cima da Terra, que precisa sair do automático. A gente tem esse estilo de vida moderno, com uma produtividade exagerada, né, sem tempo de descanso, sem tempo de reflexão, sem tempo de nutrição, né, ou essa visão que menospreza tudo isso. A gente precisa olhar, assim, urgentemente para todos esses conceitos artificiais, né? Esse modo de vida automatizado que a gente acabou criando e os adoecimentos, né? Que são as consequências disso que a gente já vê, mas a gente vai vendo cada vez mais a longo prazo. Então, a cura disso tudo, a medicina disso tudo é a nossa reconexão com a gente mesma, é a reconexão com a natureza e é o convite do Cósmica. Ele é um convite prático, então não é algo só teórico, que você vai entender, eu preciso me conectar com a natureza, entendi. Realmente eu percebi essa desconexão, percebi que isso está me adoecendo, isso está me fazendo mal, está me deixando ansiosa. Tô com dificuldade de dormir, tô com dificuldade de criar, tô com dificuldade de me relacionar, não tenho energia para nada, né? E aí você traz o Cósmica como uma ferramenta para te auxiliar na prática, no dia a dia. Então, como é uma agenda, um planner, ele tá ali todos os dias te dando as mãos nessa tarefa de te reconectando com a natureza. Então, ele vai te apontando o que está acontecendo e você vai conseguindo observar isso em você. Então, assim, um panorama geral, né? A gente vai passar por todas as páginas que vão fazendo esse convite aí com a gente, né? Principalmente a estrutura que eu preparei para essa edição da Aurora. Vou falar sobre o tema Aurora, né? O que esse convite desse ano de 2026, essa energia desse ano tá trazendo pra gente, como que o Cósmica vem para auxiliar a gente a aproveitar toda a potência desse ano. E também sobre as estruturas, né? A estrutura da parte de conteúdos que o Cósmica tem, a parte de planejamento, que é a parte bem parecida com os planners, mas como a gente traz as informações que as bruxonas precisam para se planejar, convites que eu trago assim de temas, adiciona isso também no seu momento de planejamento,
adiciona isso antes de se comprometer com compromissos, né? Qual o melhor momento para você colocar esses compromissos? Qual o melhor momento de plantar? Qual o melhor momento de colher tudo isso? Então, o Cósmico, ele ensina a magia na prática. Você vai ver isso acontecer assim todos os dias, todos os momentos, e aí você vai se apaixonando por essa forma de se planejar, que não tem nada de excêntrica, ela é natural, né? A gente olhar para a natureza, entender como ela funciona e voltar a respeitar esse ritmo também acontecendo em nós, essa inteligência acontecer em nós. E aí eu termino a live apresentando os mimos do lote 2 da nossa pré-venda e o que significa isso. E eu quero você lá no final, porque eu preparei esses mimos com muito carinho mesmo, são mimos incríveis. Vocês sabem que quando se trata de mimos de pré-venda, eu sou muito generosa, porque eu realmente quero trazer uma gratificação por quem está apoiando a produção dos nossos instrumentos, que é o que acontece na fase da pré-venda, né? O instrumento, ele tá ali em fase final de produção, você adquire e espera um pouquinho para receber ele em casa, e em troca você recebe presentes que são pensados, produzidos, criados especialmente para essa fase, em relação com a energia que a gente está tratando aqui. Então não são presentes aleatórios, não são coisas aleatórias, são magia pura. Tá? Então, para esse lote 2 não vai ser diferente. Como é algo inédito, eu preparei coisas ainda mais especiais, tá? Então, fica até o final para você conhecer o que eu preparei para o lote 2. E aí a gente vai durante toda a live tirando dúvidas, certo? Combinado? Como estão? Vamos começar? Eu quero começar aqui, ó. Olha só que legal. Estão vendo? Olha, eu consigo mexer minha tela de lugar. Aqui, gente, Aqui são as duas opções de cósmica que a gente tem, né? De agenda, de planner que a gente tem. Você pode adquirir o seu cósmica na versão espiral, que é essa versão aqui. Que aí tem a espiral, ele ajuda na flexibilização. Então tem gente que tem pouco espaço na mesa de trabalho. E aí com a opção brochura, né? Que é a opção clássica do cósmica, que é essa daqui, né? Essa daqui é a edição desse ano, essa é a brochura. Então, para eu usar ele aberto, eu tenho que usar todo esse espaço na minha mesa. Aí tem gente que não gosta, não estava gostando, já estava muito acostumado com uma agenda espiral. E aí a gente recebe esses pedidos de fazer na espiral há muito tempo. Só que eu sentia que isso ia tirar a carinha vintage do Cósmica, porque essa é a carinha dele, né? A gente tá falando de saberes ancestrais, a gente tá falando de toda essa reconexão, né, com essas tecnologias ancestrais. Então, ele tem essa carinha de livro antigo. Aí eu ficava, a espiral vai quebrar um pouco isso, e na verdade não quebrou. A intenção sempre é fazer com que ele continue com essa aura mágica dele. Então, na edição desse ano de 2025, que é essa edição aqui, Estrela da Sorte, foi a primeira vez que a gente lançou ele em espiral e foi um sucesso surpreendente. Eu juro que eu não esperava, porque ele sempre foi brochura, sempre teve essa carinha, né? Então eu falei, nossa, elas estão apegadas, assim como eu, a essa versão. Mas eu fiquei surpresa com a quantidade de pessoas, com essa demanda mesmo de bruxonas que estavam esperando a versão espiral. E eu sou muito aberta a isso, gente, porque na verdade não sou eu, né? É o Cósmica, ele que quis, né? Ele quis ser espiral, ele quis chegar na mão dessas bruxonas e teve essa força, né, da espiral. Então, para esse ano de 2026, né, essa próxima edição, a gente já inverteu. Então, ele tá numa produção maior na versão espiral, justamente para atender todo mundo que acabou ficando sem no ano passado. Então, tudo que a gente faz, gente, é pensando em vocês, é pensando no que a gente conversa. A gente fala muito, conversa muito, troca muito sobre o Cósmica com todas vocês a cada edição. E essa aqui é a 5ª edição, então a gente já foi aperfeiçoando muita coisa. Essa cara dessa espiral para 2026, gente, é a capa mais linda que eu já fiz até agora. Vocês vão concordar? Vocês concordam? Comenta aqui para mim. Só que a capa da espiral tá um escândalo, né, Anne? Eu também acho. Eu até comentei na live de ritual de apresentação que acho que pela primeira vez eu vou usar espiral o ano que vem, porque eu preciso testar, né? Então essa é a principal questão, mas também porque essa capa ela ficou muito linda, assim, eu sei. As duas ficaram, tá? A da brochura também, ela, pra mim,
Eu, pessoalmente, eu gosto mais da capa da brochura. Mas essa capa da espiral, ela tá um arraso. E, gente, ela tá muito mais linda ao vivo, tá? Porque ela brilha, ela tem os efeitos especiais, tá? Então, você pode escolher entre as duas encadernações e as duas capas, né? Essa daqui é a capa da espiral e essa daqui é a capa da brochura. Olha que chique, gente, essa live, eu tô adorando fazer isso. Essa aqui é a capa da brochura. Ela é a energia da aurora, né? A luz da aurora ali. Essa capa, ela tá um arraso também, porque ela tá estilosa, sabe? Ela tá inteira estampada. Eu sempre quis fazer assim uma capa inteira estampada, que tenha presença, mas também seja elegante, seja discreta, tenha essa cara sofisticada que o Cósmica sempre tem, né? Então, para essa daqui, essa brochura, quando eu terminei assim, eu fiquei, nossa, é isso que eu queria, assim, né? Muito a nossa cara, muito muito bruxona. Mas aí quando eu fiz a espiral, realmente bateu. E eu acho que isso é legal, assim, porque eu quero que vocês fiquem em dúvida mesmo. Eu quero que vocês se conectem mesmo, pensem, reflitam sobre isso. Mesmo porque eu quero que as duas fiquem lindas, né? Quem escolher brochura, eu quero que tenha uma capa linda, e quem escolher espiral, que tenha uma capa linda, mas também eu quero dar energia para cada uma. Eu quero que cada uma tenha a sua cara, porque elas propõem, né, energias diferentes, tanto a espiral quanto a brochura. E eu gosto da dupla, eu gosto de como as duas se conversam e se complementam, falando sobre o mesmo tema de diferentes formas. Então eu gosto muito desse diálogo, assim, sabe? Por isso que eu também não gosto de repetir a mesma capa. Cada uma é única. E aí, gente, né? Ideia não falta. Vocês me inspiram muito, assim, as nossas conversas me inspiram muito. Então, assim, se tivesse 10 capas, eu faria 10 capas, tá? Então você pode escolher essas duas opções, brochura ou espiral, aí pensando na encadernação e pensando na capa que você quer. Se você testou a brochura ano passado, dá uma chance para espiral ou vice-versa, se você é uma brochura mais flexível. Se você já está pegada a um formato, eu sugiro continuar no mesmo formato, tá? Porque a gente vai continuar tratando sempre com as duas, vai ter sempre essas duas opções. E aqui é o nosso tema, que é a Aurora. Essa é a deusa Aurora, que é a deusa dessa edição. Toda edição tem uma deusa, né? A edição da Estrela da Sorte era uma sereia. E aqui é a Aurora, que é essa energia do Sol. A Aurora, gente, são os primeiros raios do Sol. Então é aquela primeira luz a rasgar a escuridão. Ela é tão forte que ela deixa o céu todo colorido. E essa sensação, ela é muito inebriante, né? Ela mexe profundamente com a nossa alma, porque essa luz interior, né, que está conectada com aquela luz exterior, ela começa a conversar com a gente também. E eu acho esse momento muito mágico, muito divino. Se eu penso assim numa cena divina, tem várias cenas da natureza que me vêm, mas a aurora, para mim, ela é tanto quanto o pôr do sol, né? O pôr do sol, ele é muito bonito, mas eu acho que a aurora, ela traz essa energia do novo dia que surge. Então, ela traz uma energia de esperança, de um recomeço, uma nova oportunidade que é dada para você. E isso é muito divino, né? Porque quando a gente fala de um caminho espiritual, a gente fala de uma renovação constante, a gente fala de um processo de expansão, de que eu tô sempre cada vez mais me aperfeiçoando, me melhorando. Então, a energia da aurora, para mim, ela é uma energia muito sagrada, num sentido de convidar a gente a compreender que a gente está sendo presenteada com um novo dia, com uma nova oportunidade, que a gente ainda está viva, né? E que a nossa vida é sagrada. Então ela traz mensagens muito profundas da nossa alma para nós ali, naquele espetáculo, né? E ela é linda também, que eu acho, porque ela dura pouco tempo, né? A aurora é o momento que a luz rasga ali a escuridão e depois a gente já vê o sol e aí a gente não vê mais a aurora. Então eu sinto essa poesia, assim, nessa poética desse instante, ela é efêmera. E essa efemeridade dela, são poucos momentos, se você assistir, você vai ver que passa rápido, ao mesmo tempo não tem como flagrar a aurora, porque ela tá sempre se movimentando, ela tá sempre em movimento, e assim como a lua, assim como a natureza. Então acho que ela também é um exemplo nítido
do movimento, da inteligência, da beleza, da potência, dos ensinamentos da natureza. E isso tem tudo a ver com Cósmica. Ela traz pra gente simbolicamente, então, o convite do Cósmica, que é a gente se reconectar com essa força mágica simbólica, ou seja, se ela é simbólica, ela tem 1 milhão de possibilidades de interpretação, de significado, mexe profundamente com a gente, inconsciente e conscientemente, só da gente estar ali se conectando e assistindo. Isso está lembrando pra gente sobre coisas muito profundas que a gente não pode se esquecer jamais. Então, esse é o convite dessa edição. Esse é o convite do Cósmica, por isso que ele recebe esse tema e recebe essa energia no próximo ano. Mas também essa é a energia dessa edição. Então, se você se conectou com isso, eu sinto assim que eu, particularmente, sempre me conectei muito com o pôr do sol. Eu sempre gostei muito de assistir o pôr do sol. Só que depois que eu comecei a trabalhar nessa edição, eu comecei a me apaixonar tanto pela aurora, que eu agora, hoje, eu já estou acordando mais cedo do que eu costumava acordar. E isso é uma coisa assim muito sutil, né? Que você vai se conectando com algo na natureza e aquilo vai se alinhando gradativamente. E aí cada vez mais eu vou entendendo o convite dessa energia, eu vou entendendo o que isso move em mim, né? E de que forma que eu reajo a isso durante o dia, como eu acordo, como eu desperto, né? E como eu me abro para o extraordinário daquele dia que é único, que não se repete. Então, acho que tudo isso é a aurora, é a energia da aurora. E como veio esse nome, como veio esse tema, né? Eu sempre sigo muitas questões energéticas, planeta regente, a energia da virada, a energia do próprio ano, a energia da nossa comunidade, o que a gente está trabalhando, o que eu sinto que está ali como uma energia do inconsciente coletivo. É um trabalho assim de sintonização muito complexo e muito completo, né? Na hora de criar um tema. Mas eu gosto muito de explicar a energia da aurora através da numerologia também, né? Esse ano 2025 a gente tem um ano 9, né? Se você somar 2025, ele soma 9, que é um ano de conclusão, de encerramento. Por isso que a gente vê, gente, tudo isso que está acontecendo aí, né? Definição, encerramento, julgamentos, coisas, pendências do passado que vem para a gente poder resolver. Então vem realmente para a gente passar limpo, tirar as coisas debaixo do tapete e resolver, e lavar, porque é um ano de encerramento, ou seja, de morte e renascimento. 2026 soma 1, que é um ano de início, de recomeço, de renascimento. Então o ano 1 é o ano do sol que está nascendo, né? É essa energia que a gente vê, é a energia que a gente vai sentir durante todo o ano. Que você está começando coisas na sua vida, que você vai ter novas ideias, você vai estar mais criativo, você vai estar mais sintonizado com aquilo que te traz prosperidade, né? Porque o sol nascendo, o sol voltando, que é o que a gente está vendo agora na primavera, ele traz a vida de volta para a natureza. Então, essa vida que volta plural, colorida, fértil, abundante, é a energia da prosperidade, é a energia da abundância. E essa é a energia de 2026. Essa energia que vai estar lá, eu vou aproveitar, eu vou me conectar, isso vai acontecer na minha vida? Aí vem o livre-arbítrio, né? Tá, a energia tá aí, mas tem gente que vai passar reto e não vai nem ver, não vai se sintonizar, não vai se abrir para receber e deixar isso atravessar. O convite da edição Aurora é fazer com que a gente se abra para isso, se sintonize, se conecte com tudo isso. Porque senão a gente não faz, a gente vive num automático. O Cósmica vem para tirar esse pé do acelerador e colocar nossos pés no chão, na terra de volta. Porque é aqui que a gente pertence. A gente pode ir para um carro e acelerar, a gente pode ir e ficar automático durante um tempo, mas a gente tem que voltar. Esse é o nosso eixo, esse é o nosso lar. Então, essa energia da aurora faz com que a gente se lembre de tem que deixar morrer, tem que encerrar, tem que deixar isso se finalizar para que algo novo surja. E o que eu quero que venha de novo? E o que eu quero que venha de novo? Esse é o livre-arbítrio. Então, a deusa Aurora traz pra gente essa clareza, essa consciência do que eu quero viver de novo, o que eu quero semear nesse novo e o que eu quero ver isso crescer, germinar, porque é uma energia também da lua crescente, né? Que é uma energia de muita prosperidade, que é aquilo que eu quero ver crescer, a energia da primavera, aquilo que eu quero ver crescer. É toda essa energia. A gente está falando aqui de uma conexão, né? De uma relação energética.
Todos esses elementos, eles estão conectados energeticamente, eles dizem a mesma coisa energeticamente. Então, essa é a temática, essa é a energia dessa edição que a gente vai ver. E aqui, logo no começo, a gente vê, então, eu abro a edição falando sobre o tema, que é a primeira vez que eu senti, falei, nossa, tá faltando eu falar na edição sobre o tema, porque tem tanta coisa para falar, gente, como eu tô falando aqui, né? Tem tanta coisa para falar aqui, porque me trouxe, né? O que me trouxe esse tema. Então, logo na abertura, eu trago um texto poético para você já se sintonizar com essa edição e saber o que você está acessando. Então, Cósmica, toda a narrativa de texto ali, do início até você começar a adentrar o planejamento, ela tem todo um propósito, né? Que você vai ali se conectando energeticamente, gradualmente, camada a camada, ao convite daquela edição. Essa é a diferença de um instrumento mágico de uma simples agenda, de um pedaço de papel, de uma papelaria, tá? Sim, utilizado desse instrumento, mas a gente coloca uma outra carga de intenção, de estrutura, de planejamento ali também, né? Um planejamento energético que acontece. Então, logo no começo tem o tema e na sequência, essa parte de baixo é o calendário, onde a gente tem uma visão inteira do nosso ano. E a gente tem uma visão do nosso calendário lunar. O Cósmica, ele segue os ciclos naturais. O ciclo natural que ele mais segue, porque é o que mais movimenta e é o que mais influencia a gente, é o ciclo da Lua. Então aqui logo no começo a gente tem o calunário, que é o calendário lunar de 2026, com todas as mudanças de fases da Lua, os signos que a Lua tá todos os dias do ano e marcado ali também quando tem solstício, equinócio, eclipse solar, eclipse lunar e etc. Então, assim, esse calendário é o calendário das bruxonas, ele tá logo no começo para que você consiga o tempo todo acessar. No meu, eu já falei para vocês, né? O Cósmica vem com 2 fitilhos de cetim. O meu, um dos fitilhos está sempre nesse calendário porque eu consulto muito. Como eu trabalho muito com planejamento, lançamento, eu estou trabalhando com coisas de diferentes datas, né? É aqui no meu calendário que eu escolho. E aí isso me leva muito ao porquê que eu criei o Cósmica, né? Por que eu criei um planejamento que é um planejamento cíclico? Porque é a forma como eu sempre me planejei, a forma como eu aprendi, né? Com diferentes mestras e mestres ao longo de toda a minha jornada, de toda a minha caminhada. E eu fui sentindo, tá, interessante olhar para a astrologia, faz muito sentido. Interessante olhar para as fases da Lua, interessante olhar para qual estação do ano a gente tá, interessante olhar para qual fase do meu ciclo menstrual eu tô. Mas eu senti a falta disso estar em todos os lugares e não tá separado num lugar, tá junto num lugar só, né? De uma forma que faça sentido, porque tem que fazer sentido, gente. A natureza é a gente está sendo influenciada por tudo isso na hora da gente se planejar, na hora da gente viver. Vamos pensar planejamento com viver. Eu estou planejando a minha vida. Eu não estou otimizando o meu trabalho só, né? Eu estou otimizando a minha vida quando eu me conecto com o ciclo natural, porque a natureza, ela é inteligentíssima na sua otimização e na sua perpetuação. Então esse é o calendário das bruxonas, esse é o calendário do Cósmico, a gente sempre vai exaltar o ritmo da natureza nele, né? Aqui logo na sequência a gente tem uma novidade que é a Roda da Vida. Ali na esquerda a gente tem o calendário gregoriano normal, então o Cósmica ele faz essa união entre o calendário gregoriano e o calendário natural. Muita gente pergunta, por que a mandala lunar não segue a lua nova, o ciclo da lua nova? Por que o Cósmica não segue o ciclo da lua nova, né? Ou seja, a lua nova, ela marca o nosso dia 1, né? Então quebra um pouco o calendário gregoriano, porque às vezes a lua nova acontece no meio do mês. E aí eu respondo, porque a gente vive dentro de um sistema que a gente segue o calendário gregoriano, a gente não vive numa sociedade que segue o calendário lunar, mas nada impede a gente de seguir esse calendário também para a nossa vida. Gente, eu sigo isso há muito tempo, eu nem me lembro mais como é não me seguir, não me guiar e decidir a minha vida e me planejar sem olhar para a fase da lua. Não existe essa possibilidade, mas isso já está intrínseco ao meu ser, porque isso está na natureza, não é algo uma moda que eu resolvi seguir, uma loucura, né? É a própria natureza, eu olho para a natureza, eu sei o que está acontecendo e eu sei o que está acontecendo em mim, e eu percebo essa mudança em mim.
Então eu vou respeitar esse meu próprio ritmo. Então a gente olha para o calendário gregoriano como um segundo passo. Eu olho para mim, eu olho para o meu ciclo menstrual, se eu menstruar, eu olho para a fase da lua, porque isso está interferindo em mim, eu olho para a estação do ano, porque isso está interferindo em mim. Eclipse. Quem aí não sentiu esse eclipse lunar, gente, que a gente teve na semana passada, no domingo? Todo mundo sentiu, até quem é cético sentiu. Essa é a força da astrologia, essa é a força da gente olhar para os ciclos naturais. Então, eu já sei o que vai acontecer, tem uma explicação para isso, então eu vou aproveitar, né? Já que a natureza está sendo bondosa e está me trazendo esse convite. E aí eu olho para o calendário gregoriano e vou me planejar e vou me organizar, encaixando tudo isso dentro dessa estrutura mais rígida que é a estrutura do calendário gregoriano. E então tem ali já, logo abaixo eu destaco todas as fases da lua e fase lua nova e lua cheia, e também os eclipses lunares e solares. Então tem uma legenda bem facinho ali de você acessar sempre que você precisar. E do lado direito, lá em cima, tem a roda da vida, que a gente vai começar por ela, que é uma análise geral da sua vida nesse momento. Então você começa o Cósmica, essa edição, porque essa edição é a primeira que tem a roda da vida. Eu convido você a fazer uma reflexão sobre a sua vida hoje e você vai anotar como está a sua vida hoje. São perguntas bem específicas, terapêuticas, tá? Escolhidas a dedo ali para você, são temas que são importantíssimos de você olhar, mapear e deixar registrado, para lá no final do ano a gente vai encerrar fazendo uma outra revisão. Então é um instrumento terapêutico também, com ferramentas que estão ali para te auxiliar a fazer essa jornada. Então a gente começa ali. E na parte de baixo aqui a gente tem o planejamento anual, que a gente vê o ano inteiro, planeja o nosso ano inteiro com as datas mais importantes, consegue enxergar se eu estou sobrecarregando um mês ou outro, e aí redistribuir as minhas tarefas de forma que fique mais orgânico, mais harmônico. E ele também, dessa edição, ele vem colorido com as cores que representam as estações do ano. Porque dentro do Cósmico eu tenho agora um texto inédito falando sobre as estações, as energias de cada estação e como isso interfere no nosso corpo, não só na natureza. Então a gente está agora finalizando o inverno e está adentrando a primavera. Você já deve ter percebido quanto a natureza mudou. Você acha que você, que também é natureza, que é bicho, que tem um corpo, também não está mudando? Então, o que acontece? O que está favorável na primavera? O que eu posso colocar no meu planejamento para acontecer na fase da primavera? Se no inverno eu estou mais recolhida, o que eu posso colocar no inverno que vai aproveitar essa energia de recolhimento? Vocês conseguem perceber? Algumas coisas, gente, a gente não tem como controlar, tá? Algumas tarefas... Ai, não estou conseguindo me tirar daqui de baixo, peraí. Aí, consegui. Deixa eu abrir de novo os comentários. Algumas coisas a gente não consegue planejar, tá? Isso pra tudo. Eu não gosto de marcar compromisso no primeiro e segundo dia da minha fase menstrual. Tento não marcar, às vezes acontece. Não tem o que fazer. Mas quando eu posso, na maioria das vezes, eu vou fazer. Porque eu sei que isso faz muita diferença pra mim, tá? Para minha saúde, para o meu bem-estar, para minha produtividade, para tudo isso. Então, é isso que o Cósmica faz. Ele vai trazendo esses convites para quando você puder, você fazer. Aqui é a parte de conteúdo, tá? Eu vou passar bem rapidinho por ela, porque depois que você receber, você vai poder acessar. Então, ele é uma parte livro, e é um livro bem objetivo, assim, que eu trago o que você precisa saber para você se reconscientizar em relação à importância de você olhar para os ciclos da natureza para viver. E aí também para se planejar, né? Porque a gente, como eu disse, planejamento é sinônimo de viver. Então, eu foco ali, o primeiro ponto são os ciclos naturais. Eu vou falar sobre os ciclos naturais, a importância de olhar para isso, de onde vem esse convite, né? O que acontece com a natureza fora e o que está acontecendo dentro da gente. E aí eu vou trazendo essas mandalas que eu desenhei, né, para vocês irem entendendo como cada estação a gente tem uma energia que está associada com uma fase da lua, com uma fase do período menstrual, com um elemento, e como a gente vai ciclando dentro dessa roda durante o ano. E aí, seu ciclo, se eu já sei, se eu já prevejo tudo isso, como eu consigo então me antecipar e me planejar em conexão com cada uma dessas energias? É um estudo que é para a vida isso daqui, gente. Você nunca mais vai esquecer.
e você nunca mais vai deixar de se planejar assim, ou de pelo menos levar isso em consideração na hora do seu planejamento. Então tem toda essa estrutura, eu falo sobre o ciclo circadiano, né, que é esse estudo científico de como o nosso corpo trabalha ali dentro, o nosso próprio metabolismo trabalha, e como isso está conectadíssimo com a natureza. Então existe uma explicação para isso, e como que eu posso me conectar com isso e tirar proveito dessas energias. E depois a gente vai entrando na parte astrológica, que é uma parte que está completamente inédita. Então, se você tem outras edições do Cósmica, você vai ser presenteada com conteúdo inteiramente novo, apesar de uma estrutura similar, porque é uma estrutura que vocês gostam muito, eu sei, eu também gosto, que é uma astrologia bem objetiva, bem introdutória, mais profunda para quem quer se aprofundar nesses conhecimentos e nesses estudos, mas ela é bem objetiva porque a gente vai precisar no Cósmica. Por exemplo, aqui a página que eu separei, que é a energia dos dias da semana. Então hoje, por exemplo, é quinta-feira, dia de Júpiter. O que significa isso? O que é bom eu marcar em quintas-feiras? Qual a energia da segunda? Qual o planeta regente, então, da segunda-feira? E o que está favorável às segundas-feiras? Gente, isso é demais, isso é saber ancestral. Quando você acessa isso, é muito especial, porque você fala, gente, faz muito sentido, parece que eu já sabia disso. A sensação que eu tenho às vezes é, nossa, eu já sabia disso, eu já vivi assim em algum momento, eu não sei se foi nessa ou em outras vidas, mas eu já vivi assim. Isso daqui faz muito sentido para mim. Quem aí tem essa sensação quando começa a acessar esses saberes, sabe? E quem aqui gosta dessa parte dos conteúdos do Cósmica? Quem aqui aprendeu com esses conteúdos do Cósmica? Eu quero muito saber, quero muito ouvir, assim, vocês, porque a gente recebe relatos muito lindos, assim, de pessoas que, eu já conheci, eu já seguia muitas páginas de astrologia, por exemplo, mas, nossa, ter o meu Cósmica fez com que eu me apropriasse desse saber como um saber meu. Agora faz sentido, porque quando eu entendi que segunda-feira é dia da lua e isso significa tal, 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 quando eu tô na segunda-feira eu consigo ver, sentir, perceber essa energia. E aí sim, aquele conhecimento teórico é transformado em sabedoria, porque isso é assimilado. Esse é o convite do Cósmica, porque é esse aprendizado prático disso tudo que a gente está falando, tá? Vamos seguir aqui. Então essa é a parte teórica, tá? Dos conteúdos teóricos. A gente segue aqui para a parte da astrologia, que a gente tem aqui o significado de todos os planetas, o significado de todas as fases da Lua, não só as 4 fases principais. Então, o Cósmica também ele aprofunda aqui, né, e destaca as 4 fases principais. A relação da Lua com o ciclo menstrual tem dicas de atividade, alimentação, o que acontece em cada fase do ciclo. Se você menstrua e nunca acessou esses saberes, se prepara, porque é, assim, surreal. Eu me lembro até hoje, assim, da primeira vez que me ensinaram sobre isso, que eu comecei a olhar para o meu ciclo menstrual e entendendo isso na prática, eu fiquei, gente, como que isso não é ensinado na escola? Sabe? Uma educação sexual, assim, né, de alguma forma, também, junto com o ciclo menstrual. Não, o que a gente aprende sobre menstruação, que a gente tem que esconder, que a gente sente nojo, que a gente tem medo de alguém ver, e a gente não se permite acessar a potência que é isso, que é eu entender que meu corpo vai mudar a cada fase desse ciclo menstrual. Eu tô falando assim fisiologicamente, tá? Nem vou falar, eu vou falar depois da parte mágica, né? Mas fisiologicamente, o quanto esse corpo muda e o que eu como em cada fase, qual atividade que eu posso fazer e tenho que evitar em cada fase, né? É normal, então, eu ter baixa energia na fase menstrual? Sim, fisiologicamente é super normal, né? E seu corpo está pedindo repouso. Tudo bem se você não sentir que você está dando tudo de si nessa fase. Então, o Cósmico, ele traz esse letramento também, né? Ele te instrui e te acolhe nesse sentido de, olha, tá tudo bem, observa. Nossa, no meu período fértil eu tô lá no meu pico de energia, assim como na lua cheia eu tô no meu pico de energia. Então, se você não menstrua, você vai seguir ali as fases da lua e vai bater. Tudo que está sendo falado ali vai bater. Se você parar para observar, vai bater, porque você é um ser humano, você tem um corpo, todo corpo, ele pertence à natureza e funciona assim, de uma forma cíclica. Se você não está percebendo isso, conforme você for se conectando com isso e abrindo espaço para isso na sua vida,
mais você vai sentindo. E aí você vai tendo essas provas de que você está se reconectando à natureza. Então, o convite também desses ensinamentos é te acolher, te ensinar, mas também te orientando. E aqui, para finalizar a parte dos conteúdos, tem mais, tá, gente? Eu só separei algumas páginas. Tem rituais para os eventos mais importantes do ano, diferentes rituais com diferentes elementos para você poder fazer assim com o que você tem em casa, se você quiser arrasar e fazer algo mais elaborado, mas principalmente, né, como se conecta de forma ritualística, aí é para as bruxonas mesmo, né, com cada evento. Então tem para as fases da lua, para aniversário, para eclipse, para equinócio e solstício, e a gente entra ali dentro da estrutura rígida, estrutura assim que vai se repetindo ao longo do ano, que aí é o mês a mês do Cósmica, que é a parte de agenda mesmo, que essa agenda, como a gente usa qualquer tipo de agenda, essa é a estrutura base dele, mas aí lógico que a gente vai trazendo novas camadas e vai enriquecendo essa usabilidade e essas informações, todos os instrumentos, né, que ele traz pra gente. Antes da gente continuar, quero saber como que vocês estão, se está fazendo sentido. Eu quero mostrar aqui rapidinho depois a estrutura ali do capa do mês, luas do mês, toda essa carinha, mostrar as novidades que a gente preparou para essa edição, que estão muito lindas, porque elas estão muito temáticas também. Tem novas técnicas de planejamento, tem novos convites terapêuticos que eu trago, mas antes da gente seguir, quero perguntar se a gente pode seguir, se vocês estão com alguma dúvida. Como tá? Ai, vou espirrar um sprayzinho aqui de lua cheia. Nossas brumas lunares, que tá esgotado no site, mas agora pro fim do ano eu tô pensando em repor, tá? Que é uma bruma para cada fase da lua. Olha que especial. Feita com óleos essenciais, elixir de lua, então que é a água que fica tomando a energia daquela lua, e com elixir de cristal, que é um cristal para magnetizar cada água. O calendário fora do box, Aninha? Não. O box, gente, ele vem bem certinho, assim, que é mais pra gente conseguir ter esse controle de estoque, controle de produto, né? Porque aí se você vende separado, por exemplo, se a gente vende um cartaz separado, todos os outros itens do box ficam ali perdidos. Então a gente produz tudo na mesma quantidade, que é para justamente formar todos os boxes, tá? Então é por isso que a gente faz assim. Oráculo Alma Selvagem vai ter uma nova versão. Como assim, Anne? Acabou de sair a segunda edição, tá lá na loja. Pode continuar, então? Aninha, um pessoal e um no trabalho. Tá. Infelizmente não dá, Aninha, tá? Infelizmente. Por conta disso que eu te falei. Mas o que você pode fazer é comprar 2, se você puder comprar 2, e presentear alguém com o resto, gente. Então, se a gente pode, tá? Se você puder, é sempre muito lindo poder presentear. E principalmente com instrumentos como esse, né? Ai, que legal, Karina. É isso. Você vai ainda se surpreender, tá? Porque por mais que eu fale aqui, tem muita coisa que eu não tô falando, que eu não tô mostrando e que vem da sua própria usabilidade, da sua própria conexão com ele. Essas são as carinhas das capas do mês. Todo mês vem com uma arte nova, uma arte que tá trazendo a energia do signo que entra ali no Sol daquele mês e também dentro da energia da aurora. Então, cada arte, cada personagem, cada cenário, cada expressão, tudo isso é dentro da energia da aurora e aí dentro de cada signo. Então, cada signo tem a sua arte. Elas estão muito lindas, assim, as artes desse ano. E eu quis deixar ela, assim, arte bem estourada, sabe? Como não tem moldura, não tem nada. A edição desse ano, de 2025, a arte, ela ficou um pouco pequenininha, assim, tá vendo? Ó, vou mostrar aqui. Ó, a personagem ficou aqui pequenininha, porque tem moldura, tem informação. A de 2026 eu falei, não, quero só arte, assim, quero essas deusas ali, maravilhosas. E aí do lado esquerdo, quando você entra em todos os meses, já tem ali do lado esquerdo todas as informações assim, um resumão para você. Com o tempo, você vai olhar e você vai bater o olho, você vai pegar só a informação que você quer.
porque a estrutura ela é a mesma em todos os meses. Então, qual que é o signo desse mês? Você vai olhar e já vai bater. Quais são os trânsitos? Tem algum trânsito astrológico importante? Tá aqui. Quais são as cartas de cada mês? Então, ele está conectado com o nosso oráculo Ruhu e oráculo Alma Selvagem, com uma tiragem específica para quem tem o Cósmica. Então, para quem está na energia da jornada do Aurora, tem as cartas que estão orientando e guiando todos os meses, assim como tem uma planta e um cristal para auxiliar terapeuticamente todos os meses. Então, é realmente o planner das bruxonas, assim, gente, é o nosso planner. Tá ali com todas as linguagens que a gente conhece, com todos os instrumentos que a gente tem a nosso favor e tudo que a gente tem direito para nos orientar, nos aconselhar, nos munir, nos proteger, nos potencializar durante aquela jornada daquele mês, tá? Ele é tudo, Emília, ele é anual, mensal e semanal, tá? Então aqui são as capinhas do mês, eu trouxe assim poucos exemplos, tá? Só para vocês conhecerem, aqui são outras. Tão lindas, né, gente? Nossa, eu tô muito apaixonada por essas artes, essas deusas muito maravilhosas, para nos inspirar, nos lembrar, né, que a gente tem essa força, todas essas forças de todos os signos a gente tem, né? E aqui as luas do mês, então logo que você entra no mês, tem ali as informações astrológicas e a gente tem as luas do mês, que é o quê? É uma interpretação de todas as fases da lua de todo o ano. Então, você vai saber, por exemplo, eu não tô só uma lua cheia em peixes. O que significa isso? Tem ali a interpretação, porque não está interpretando só a fase lua cheia em peixes, tá? Também, mas também está levando em consideração outros movimentos celestes que estão acontecendo e que estão influenciando essa fase. Então, é um conteúdo astrológico feito pela astróloga Nayara Tomaino. Lembra que eu falei que todos os conteúdos astrológicos estão novos? Porque a gente tá com uma nova astróloga, que é a Nayara Tomaino. A Luísa Nucada, que foi quem fez as 4 primeiras edições. Eu achei muito bonito, porque os 4, né, fecha um ciclo aqui, né, do número 4. Ela passou o bastão cósmico para Nayara Tomaino, que agora começa na edição Aurora. Então, os conteúdos astrológicos estão dentro da toda a energia do cósmica que a gente já conhece, então isso foi preservado e respeitado, mas tem um refresco que é próprio da Aurora, que é próprio dessa edição. Assim, gente, isso foi o Cósmica que escolheu. Isso é muito bonito, assim, tá? Então, tem toda a interpretação que tá guiando a gente ali. Isso você recebe com antecedência. Então, você vai ter isso para todo ano. Todo ano, se você quiser ver qual a fase da lua do seu aniversário, para qualquer evento importante que você tenha, quero fazer uma viagem, qualquer compromisso, né? Eu vou lá no Cósmica, lá na frente, pego ali a data, pego a fase da lua que aquilo vai acontecer e eu já vejo qual a energia que está acontecendo. Essa é a diferença de ter o Cósmica, essa é a diferença de ter esse instrumento ali perto de você. Prontinho, gente, porque isso daqui é algo que talvez lá na frente quem é astróloga ou entende astrologia vai parar para pensar. Você receber isso antecipado, registrado, organizado, né? Dentro dessa estrutura é um presente, assim, sabe? É um presente mesmo. Quando eu criei o Cósmica pela primeira vez, eu não acreditava que eu tinha conseguido resumir tudo isso num lugar só, de uma forma tão harmoniosa e que fizesse tanto sentido. Então, a ordem com que isso vai acontecendo, ela é importante, né? A gente começa ali com o conteúdo dos destaques, um resumão, a gente já entra na energia das luas, porque é isso que está influenciando a gente com uma força tremenda, tremenda. Aqui na parte de baixo, a gente tem uma visão do planejamento mensal, para quem perguntou. A gente vê o mês inteiro, de segunda a domingo. Esse planejamento mensal, vocês podem ver que ele está colorido. Todo Cósmica, ele segue uma legenda de cores. Isso aqui é um presentão do Cósmica pra gente. É uma legenda de cores que segue as fases da lua. Então, o amarelo é lua crescente, o verde é lua cheia, o roxo é lua minguante e o rosa é lua nova. Então, quando a gente olha para esse planejamento mensal e vê essas cores, é isso que ele tá falando, ó. 1 e 2, lua crescente, dia 3 muda pra lua cheia, e aí depois vai pra lua minguante. Então, quando eu vou ali olhar para o meu mês e me planejar, eu já tenho essa informação ali. A primeira coisa que ele está me falando é a fase da lua. Quando eu entendo qual é a energia de cada fase, o que é melhor marcar numa fase ou em outra, como a gente já aprendeu ali no conteúdo inicial, a hora que eu venho aqui eu coloco em prática isso. E aí, colocando em prática, testando na sua vida, experimentando, você vai entender o que eu tô falando. Tem que entender, tem que testar.
Por que eu tô falando isso? Por que eu criei uma agenda convidando todo mundo a experimentar isso? Porque eu testei e isso mudou a minha vida. Mudou, gente, assim, não é que eu desculpo, como eu disse, né? É uma tecnologia ancestral. E de quebra a gente está se reconectando com a natureza fora e dentro da gente. Então existe um autoestudo, existe um estudo de observação, existe tudo isso que está incluso, sabe? Um exercício simples de planejamento. Aqui tem algumas novidades também nessa página, que é um espaço mágico, então tem um espaço de reflexão, de manifestação do que você deseja para esse mês. Tem algumas orientações de quais são as energias desse mês, então, ó, presta atenção nessa palavra, nessa palavra e nessa palavra, esses são os grandes temas desse mês. Tem espaço para você marcar a carta do seu mês, tem playlist que vai para um QR Code, né, que vai para uma playlist para te ajudar nesse momento de planejamento, para se transformar esse momento num momento de ritual. Tem um espaço extra ali para você fazer anotação. E ali tem também as informações da astrologia, com os glifos, né, que são os símbolos. Para quem entende de astrologia, para quem gosta, para quem quer aprender, tá ali essa informação extra. Então, como eu sempre falo, tem muita astróloga que usa o Cósmica, já usa desde a primeira edição, porque ele também traz essas informações astrológicas, é uma fonte segura para você também acessar essas informações, tá? Com o horário exato em que os acontecimentos ocorrem, para você se situar e saber que ali tem uma fonte muito segura e muito acessível para você, seja lá para o que você precisar, né? Porque a astrologia, quanto mais você vai estudando, mais você vai ficando impressionada, assim, né? Com a ação dela. Essa parte aqui de cima, então, é o planejamento mensal. Então a gente vê o dia de segunda, a semana, né, de segunda a domingo, e ali você pode ver também que tem a legenda de cores, com o tempo também. Eu bato o olho, eu já sei, lua cheia, no sábado lua minguante, sábado e domingo lua minguante. Então eu vou rodando Cósmica e eu vou vendo essas cores e me conectando então com cada uma dessas fases. Essa é uma informação a mais, mas ele funciona como uma agenda normal, então tem os dias. Essa edição tem algo novo, que é a marcação de horário ali na vertical, né? Então, para quem gosta assim às 9 horas eu tenho médico, às 14 horas eu tenho uma reunião. Então, você consegue usar, é uma marca d'água que tá bem clarinha, né? Então, quem gosta de usar, usa. Quem não gosta, não precisa usar. Mas eu gosto sempre dessa visão vertical, né? Eu já expliquei isso na live de ritual de apresentação, que essa visão vertical dentro da neurociência, ela é uma visão melhor, que o nosso cérebro entende melhor essa organização diária. E também dentro da magia, quando a gente quer manifestar coisas, a gente escreve de cima para baixo, porque eu estou trazendo isso de um plano espiritual, de um plano das ideias, de um plano mais abstrato, para um plano concreto, que é a terra, que é o chão. Então também, como é um instrumento mágico, né, essa ação de eu estar escrevendo na vertical, ela é um exemplo de como eu posso usar essa força da escrita, né, para manifestar e para concretizar. Então, por que quem usa o Cósmica sempre relata isso? Nossa, eu escrevi no Cósmica e aconteceu. Eu coloquei algo no Cósmica que eu achei que fosse muito impossível e aconteceu. A gente recebe muito esses relatos, gente. Por conta, muito provavelmente, da pessoa estar conectada, né, com todos os ciclos naturais, com todas essas forças celestes. Então, isso impulsiona, favorece para que isso aconteça. Mas muito provavelmente tem a ver também com esse formato vertical. Então, presta atenção nisso e intenciona isso na hora que você estiver escrevendo, tá? Agora que você sabe. E ali no rodapé de todos os dias, a gente tem as dicas astrológicas, que é uma frase assim, um sopro celeste, falando a energia daquele dia para você. Aqui também é aquele exercício prático que eu comentei. O que vai acontecer nesse dia? Deixa eu ver. Tá favorável para isso ou para aquilo? Tá, no dia seguinte tem mais a ver com aquilo que eu quero, então eu passo pro dia seguinte. A chance disso dar certo potencializa vezes 1000. Nossa, esse dia eu senti que tá uma energia assim, mais desafiadora. Deixa ela ver a dica astrológica do dia. Tá aqui, ó, bateu. Então você vai entendendo, vai fazendo essas conexões e assim você vai aprendendo sobre astrologia na prática, você aprendendo sobre essas influências na prática. Então, todo ano funciona assim, vai mudando as dicas astrológicas, muda as fases da lua, todos os trânsitos astrológicos importantes estão ali no topo também informados, a mudança da fase da lua e o signo todos os dias e o horário exato que muda.
Então, para quem gosta disso, é um prato cheio. E se você não sabe muito como usar, é com Cósmica que você vai aprender, tá? De uma vez por todas, assim você vai aprender. E aí todo mês a gente encerra com a Mandala da Lua, que veio reformulada para essa edição. Ela veio simplificada, isso significa que ela não foi reduzida, ela foi sintetizada de uma forma que facilite o uso, tá? Eu sei que muitos de vocês usam e amam já, porque quem usa ama. Se você usa um mês, usa o segundo mês, usa o terceiro mês, 3 meses para você identificar padrão, eu vou explicar como ela funciona, você vai se apaixonar por ela. Você não vai deixar de usar. Com o tempo, você vai usar ela menos, que é como eu uso, assim. Eu já uso a mandala, gente, há uns 15 anos. Então hoje já tá mais na minha cabeça, assim, né? De, tá, eu tô nessa fase do meu ciclo menstrual e tá essa fase da lua e como que eu me sinto. Mas sempre aparecem sintomas novos, sensações novas, coisas novas que você quer mapear. Então eu uso ela mais para isso pontualmente, assim, sabe? E ela é incrível. Então como funciona? Eu vou lá no dia 1 de janeiro, eu tava me sentindo alegre. E eu vou escrever ali alegre, ou eu vou fazer um desenho que simboliza alegre, ou eu vou pintar de uma cor que significa alegre. No dia seguinte também, no terceiro dia senti cansaço, eu vou escrever, eu vou colocar um desenho, ou vou escolher uma cor diferente que signifique cansaço. Com o tempo, como eu falei lá dos 3 meses, eu vou ver que, nossa, toda lua cheia, porque tá ali verde, toda lua cheia eu sinto esse cansaço. Toda lua nova eu sinto uma criatividade. Toda fase pré-menstrual eu sinto raiva. E isso vai trazendo autoconhecimento. E aí esse autoconhecimento vai fazendo você se abraçar e você se acolher. Com o tempo você vai antecipar. Bom, se eu sei que nesse dia, muito provavelmente eu vou estar com raiva, eu vou me fazer um autocuidado, eu vou me dar uma folga, eu vou ficar sozinha, eu vou escrever, eu vou terminar de trabalhar mais cedo, eu vou fazer o que eu quiser, o que eu puder. E aí sim eu faço um planejamento respeitoso comigo, com base em coisas que eu descobri sobre mim. Então ele tem essa estrutura que vai te ajudar a você se conhecendo, se observando, registrando tudo que você está conhecendo, e com o tempo, como ele é inteligente, ele vai te contar sobre você. Então existe esse exercício primeiro, que é eu escrever, eu anotar, eu ter essa disciplina, mas existe um segundo exercício que é eu parar, olhar para o que eu anotei e ter esses insights. Então tá tudo ali, tem as frases que você vai destacar o que você quer. Então a mandala da lua, ela tá objetiva nesse sentido. Eu coloco o que você observou, o que foi mais desafiador, o que trouxe de novidade, para que você consiga com o tempo só olhar, bater o olho e já saber. Ali na parte do lado direito da mandala é a parte nova também. Na parte de cima tem algumas reflexões daquele mês, com convites de perguntas, insights. Você vai parar para pensar sobre coisas importantes daquele mês, você não vai passar batido para o próximo mês. Reflexões também relacionadas ao que você viu da mandala. E na parte de baixo tem a nossa primeira estrutura de controle financeiro, com entradas e saídas. Essa daqui é uma versão que a gente vai explorar esse ano, que a gente vai testar, e muito provavelmente você que tem o Cósmica desse ano, do ano que vem, 2026, a gente vai conversar sobre todas essas novidades, tá? Isso tudo foi feito com muito estudo, com muita pesquisa, tá? Tá prontinho para você usar. Mas claro que vai depender de que as nossas bruxonas vão achar, como que isso vai se desenvolver na mão de vocês. Mas tudo tá ali prontinho, gente. A ideia é que assim, numa página você consiga resolver a sua vida naquele mês de uma forma muito objetiva. Por quê? Porque logo na página seguinte tem um espaço livre para você, se você quiser complementar. Então essas 2 páginas em branco, elas encerram o mês como um espaço extra. Eu quero refletir sobre a minha mandala, por que eu fico com tanta raiva, o que aconteceu nesse mês. E essa escrita terapêutica intuitiva vai me ajudar a desabafar e trazer insights. Eu quero trazer mais espaço para eu anotar o meu controle financeiro. Eu quero ali na reflexão, eu tive algumas ideias para o próximo mês, eu vou usar essa página aqui entre um mês e o outro para planejar melhor o meu próximo mês. Então esse é um espaço livre para você usar como você quiser. E você que tem o Cósmica sabe que a cada mês você vai usando isso de um jeito diferente.
Então eu sempre trago alguns convites, alguns exercícios às vezes aqui nos conteúdos, que eu percebo que vocês usam aqui a escrita livre para colocar em prática, né? Então ele acaba sendo, eu quero anotar meus sonhos, seja o que for, é um espaço seu, tá aí disponível. E aqui na parte de baixo é a parte final do Cósmica, que tem o resumo do ano, como eu falei, a gente volta ali para a roda da vida, traz algumas reflexões, coloca nota sobre temas importantes, faz uma análise final, coloco ali uma observação, exercícios de reflexão e anotação sobre o que você conclui sobre esse ano, e do lado direito, junto com o calendário gregoriano de 2027, tem ali também um espaço embaixo para você manifestar o seu próximo ano dentro do que você já analisou de 2026. Então, as coisas estão conectadas. E eu quero também nessa edição, né, quando a gente fizer a edição de 2027, você olhar a sua edição de 2026, ver como você colocou lá a roda da vida no começo e como você está colocando agora. Você vai conseguir analisar o seu avanço porque você registrou. A ideia aqui é que a gente consiga fazer com o Cósmica, assim, que eles deem as mãos mesmo, uma edição dê a mão para outra, e que ele acompanhe você na sua jornada de vida, para que você nem pense, na próxima edição eu quero continuar fazendo esse trabalho, me ajudou muito. Nossa, ainda tem outras coisas que eu quero fazer, que eu quero dar uma atenção maior, e a gente tem um novo dia, uma nova aurora que sempre surge e nos presenteia com isso, tá? Então tem algumas novidades, esses convites eu mostrei alguns, mas tem muitos outros. A mandala não, desculpa, o mapeamento de hábitos foi lá para o final, agora ele ficava na frente, foi lá para o final para ficar mais fácil de vocês acessarem. E ele serve para qualquer mudança de hábito que você queira traçar na sua vida. Então ali dentro você vai conseguir ver, você vai conseguir entender como funciona. Então ela continua, tá? Para quem gosta. E ele também tá, o mapeamento de hábitos tá em todos os dias. Eu esqueci de mostrar lá no planejamento semanal, ó, ali no rodapé, um pouquinho acima das dicas astrológicas, tem um monte de símbolo. Aquilo ali é um resumo do nosso mapeamento de hábitos. Então quem gosta, quem já tem esse hábito de outras edições, ele continua, e agora todos os dias você tem ali os símbolos também para te ajudar. Então ele tem algumas novidades também nesse sentido. Aqui no final tem um bolso, aí você coloca seu nome, seu signo, seu ascendente e sua lua do seu Cósmica, o seu nome, né, para caso você perca, alguém possa te devolver. E tem ali do lado direito um bolso final que é para você guardar o que você quiser. Eu uso muito o nosso bloco de notas Lua, muito eu gosto de prender com clipes, e eu também gosto de colocar nesse bolso, assim, né, algumas informações importantes. E aí, gente, para finalizar, você pode, além de adquirir o Cósmica, brochura ou espiral, ele tem a opção aqui do box Cósmica, que é o que alguma bruxona aqui perguntou, e ele vem com o Journal Lunática, que é um espaço extra de escrita. O Journal Lunática, ele é lindo, ele tem uma laminação holográfica, então para as bruxonas que gostam de escrever, olha que linda aqui, a faca dele é um portal, e ele também é guiado pela lua. Ele é um papel avena amarelado, e aqui no rodapé ele marca as fases da lua ou as fases do ciclo menstrual. Então é um caderno de mapeamento emocional. Ele serve para o que você quiser relacionado. Eu quero mapear tudo que eu sinto durante meu ciclo menstrual, eu quero mapear tudo que eu sinto em relação à lua, eu quero só um espaço para desabafar, para eu começar a descarregar tudo que eu estou sentindo, eu quero usar como um espaço de sonhos, para eu anotar meus sonhos. Ele serve para o que você quiser. E aí você sempre anota ali no rodapé qual a fase do ciclo menstrual ou do ciclo da lua que você está registrando aquilo. Então também é um espaço extra de autoobservação, é um espaço extra para você ir mapeando seus ciclos na prática. E é um caderno lindo, ele tem o mesmo tamanho do Cósmica, então você pode deixar os dois juntos. O Cósmica tem um elástico, então eu gosto muito de usar o Cósmica e o Journal e prender os dois com elástico, sabe? Esse é o pôster, né, que a Bruxona comentou, que é o nosso calendário astrológico. Na frente, ele é tamanho A2, que é um tamanho gigante, 42 por 60, então ele é muito grande. E aí ali na frente a gente tem um resumão unindo tudo que a gente falou no Cósmica. O calendário gregoriano com feriados, as estações do ano, os signos que acontecem cada mês,
tem ali as deusas de cada mês, a gente tem as datas de cada signo, os elementos de cada signo, as estações do ano, como eu falei, as fases da lua, ele reúne tudo. E na parte de trás a gente tem o planner anual, que é o mesmo que a gente tem no Cósmica como um planejamento mensal, é a mesma estrutura, só que aqui ela tá colada uma do lado da outra. Isso significa que você vai conseguir planejar o seu ano inteiro, olhando ali para ele de um panorama geral. Então tem todas as informações, as cores das fases da lua, os trânsitos astrológicos, feriado ou não, solstício, equinócio, está tudo ali, né? Eclipse, está tudo ali, mas você tem essa sua visão anual. Então, para as bruxonas que gostam de planejamento, porque eu sei que tem muitas daí que gostam mesmo, assim como eu, sabe? Gostam desse tema, gostam de estudar, gostam de ter coisas ali na sua mão que vão te facilitar. Eu tô desativando só para eu conseguir me puxar aqui, tá? Já vou voltar. Que gostam de olhar para isso, gostam dessas ferramentas, o Box Cósmica, ele vem assim te trazer um presentão. Só aqui a gente tá falando desse pôster, tá? Que ele é muito útil, ele não é só decorativo. A ideia é que ele seja muito útil. Vem o marca-páginas, que desse ano tá muito lindo. Ele tá com um efeito brilhante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O tassel tá aqui na parte de baixo agora e ele vem com essa faca da lua. Então, o Cósmica fica aqui na parte de cima. A lua fica aqui, né, aparecendo. Olha que lindo ele com o journal. Olha isso! Somos bruxonas, porque a gente é uma bruxona que gosta de estudar, gosta de se planejar, mas a gente também gosta de coisa bonita. Olha aqui, tá? Então, esse marca-página vem também dentro do box, ele só vem no box desse ano também, tá? Então, quem gosta do marca-página, no verso dele tem todas as informações que são a legenda dos signos, né? Esses glifos que são os símbolos do signo, tem muita gente que não decorou, então o marca-página ajuda muito a fazer você decorar. Tem o símbolo das fases da lua e ali no final tem os símbolos dos mapeamentos de hábito também. Então aqui é para aquilo que eu falei, para as bruxonas que gostam de coisas de papelaria, que gostam de coisas de planejamento, é assim Eu realmente caprichei nesse sentido, porque eu sei que muitos de vocês seguem, gostam, né? Aqui é um postal, que é um postal de manifestação, que é a deusa Aurora. Esse postal tá no meu altar agora, vai ficar ali até o Cósmico esgotar. E no verso ele tem um exercício de manifestação, então você vai escrever o que você deseja para o seu 2026. Eu indico deixar esse postal no altar. Se você não tem um altar, monta um altar para ele, ou então você pode enquadrar, guardar em um lugar seguro, guardar no bolso do seu Cósmica. Mas a minha dica é realmente você deixar no altar, tá? Porque depois que você escreve ainda, ele tá ali completinho, né? Com tudo que você quer. E uma cartela de adesivos para você personalizar seu Cósmica, destacar as datas mais importantes. Você pode personalizar a capa, você pode trazer para o seu journal, no caso do box, né? Você pode colar no seu computador, no seu celular, onde você quiser. São as ilustrações do Cósmica. Então, é um box bem completão, é o box mais completo, box Cósmica, né? Desde que a gente lançou, que foi em 2024. Então, desse ano 2025 a gente lançou o segundo box, esse é o terceiro box Cósmica. Ele é o mais legal, porque realmente, assim, eu comecei essa mandala, esse pôster, a gente vendeu esse ano como digital. Então, muita gente comprou e mandou imprimir. Aí eu comecei a pensar, falei, gente, não, eu quero entregar isso pronto para a pessoa nem precisa imprimir, ela recebe em casa e já tem tudo, já tá prontinho, no tamanho certo para ela usar. E não é só bonito, ele também é útil. Então eu fui tendo essas ideias ao longo do ano e montei esse box. E ele tem pouquíssimas unidades, o box Cósmica, tá, gente? Então se você gostou dele, não enrola muito, não demora muito, porque ele provavelmente vai esgotar antes do ano passado. E a outra opção é o dupla Cósmica, que eu comento, que é muito para quem quer comprar para você e quer dar de presente. Então, ele vai os dois, tanto brochura quanto espiral, mas ele também é muito para quem está em dúvida. Acontece muito de quem está em dúvida adquirir os dois, chega em casa, recebe, olha, vê ao vivo, se conecta, escolhe o seu e aí o outro dá de presente. Acontecem também de bruxonas amigas comprarem junto,
pagam um frete só, né? E aí depois vocês dividem, acabam usando. Aí, isso eu acho muito especial, porque essa energia, né, de comprar os dois juntos, assim, com uma amiga, ai, é tudo. É tudo. Então tem essa opção também lá pra você, os dois vão com desconto, tá? E aí, pra gente encerrar, a gente vai para os mimos do lote 2. O que significa aqui os mimos do lote 2? O Cósmica sempre chega numa pré-venda. E aí essa pré-venda o Cósmica está em fase final de produção e você recebe presentes por adquirir, fazer essa compra antecipada. E aí eu sempre gosto de caprichar muito nesses presentes, porque eu quero agradecer, eu quero que vocês se sintam muito agradecidas e eu quero que vocês se sintam recompensadas por estarem adquirindo antecipadamente. Então nossa, vale muito a pena para mim adquirir antes, porque eu recebi isso, eu recebi aquilo, eu recebi aquilo. Então eu quero assim muito encher vocês de presentes nesse sentido. Esse ano, nessa pré-venda, de novo, eu caprichei muito nos mimos, é algo que eu sempre fico querendo melhorar a cada edição, junto com Cósmica, que vai melhorando a cada edição. Eu gosto muito de melhorar os mimos de cada edição. E aí eu caprichei muito neles e dobrei a quantidade de mimos para esse ano. Só que aí acabou esgotando rápido de novo. E isso não tem muito como a gente prever, tá, gente? Eu tava assim muito tranquila, que eu falei, nossa, elas vão poder ir lá ver os mimos, ver as opções, ver o box Cósmica, tudo, e aí tomar essa decisão. E foi tudo muito rápido. Só que, ainda bem, eu tinha guardado essa carta na manga, tá? A gente já estava preparada para esse lote 2. O que significa? A gente sempre fez a pré-venda do Cósmica durando uma semana ali no máximo, às vezes acontecia de esgotar antes. Esse ano de 2026, a edição Aurora também traz esse presente pra gente, que é uma pré-venda estendida. Essa pré-venda estendida, ela também estende os mimos. Ou seja, é pré-venda, vai ter mimo. Isso é uma coisa que eu quero que vocês entendam. E vai ter mimo legal. E vai ter mimo pensado, conectando ao tema ali daquela edição. Conectando ao que eu gostaria que vocês tivessem na vida de vocês, na casa de vocês. Então, como a gente estendeu a pré-venda, eu trouxe outros mimos para vocês, como novidade, para vocês sentirem mais presenteadas ainda. E eu sei que quem adquiriu na pré-venda, quem já adquiriu Cósmica até agora, deve estar pensando, se eu soubesse, eu poderia ter esperado para saber se eu preferia o mimo de agora ou o mimo de antes. E eu já conhecendo as senhoras, eu já quero respondê-las, que é, quem adquiriu Cósmica antes também vai receber os mimos de agora. Então, todas as vezes que a gente tiver pré-venda, eu quero muito fazer isso, que é, quem adquirir antes, adquire mais presentes, ganha mais presentes, tá? Porque realmente é um voto de confiança que vocês estão colocando. Vocês se organizaram para estar ali comigo no ritual de apresentação, se organizaram para estar ali comigo fazendo aqui o parto do Cósmica, e é muito gostoso, é muito importante para mim estar com vocês. Então eu quero que vocês sejam sempre muito presenteados, gente. Se eu pudesse, assim, traria muito mais. Mas o que eu posso fazer, eu faço mesmo. Então, lote 2 dos mimos cósmicos tá liberado a partir de amanhã, mas para quem tá na live já vai estar liberado a partir de agora, tá? Então, são 4 mimos. 4 mimos. E como eles vão funcionar? Eles vão funcionar durante uma semana. E aí eles vão diminuindo um deles a cada semana. Então o lote 2, ele começa agora nessa primeira semana, de amanhã até a próxima quinta, com esses 4 mimos. Na próxima quinta sai aqui o primeiro deles, que é o e-book, e assim por diante. Então o melhor momento para adquirir o Cósmica era lá no lançamento da pré-venda. Se você não adquiriu lá, o melhor momento é essa semana. O primeiro mimo é esse e-book. Olha que incrível isso! É um e-book que vai um conteúdo extra para vocês dentro da energia do Aurora, que é o Rotina Aurora, com dicas de práticas cronobiológicas e otimização de rotina para cada signo. Então eu vou trazer bastante dicas de como você vai colocar em prática todo esse conteúdo de se conectar com ciclos naturais, de se observar. Então tem conteúdos extras trazendo ensinamentos de como você vai fazer isso na prática e como depois você vai poder trazer isso para sua rotina
não só de acordo com o signo, mas primeiro para todo mundo e depois como a gente afunila e você vai entender a energia do seu signo, quais são as qualidades e como isso vai, quais qualidades traz para otimizar a sua rotina. Então também isso é um processo de autoconhecimento e de estudo das características do seu próprio signo, né? Que é essa influência do Sol, do signo que o Sol tá, que é o que mais influencia a gente. Então é um conteúdo extra de ensinamento, de saberes ancestrais, de orientação, mas também de prática, né? Que você vai começar depois a trazer esses ensinamentos para o seu Cósmica. Me conta, gostaram desse primeiro, tá? Tô contando o primeiro de 4. Esse é o primeiro. Me contem se vocês gostaram. É um e-book que você vai poder acessar pelo iPad, pelo celular, você vai poder imprimir, você vai poder fazer o que você quiser com ele, tá? Na sequência, esse é o primeiro, tá? Esse é o primeiro que sai na semana que vem. Então, se você gostou do e-book, presta atenção, porque muito provavelmente é o que vocês mais vão sentir falta, tá? O segundo é esse daqui, que é um vídeo com uma meditação para vocês fazerem de manhã, obviamente, né? Mas se você não puder fazer de manhã, você faz quando você puder. Mas o convite é fazer esse exercício meditativo, terapêutico, com ativações, né, simbólicas, energéticas, conduzindo vocês através de uma meditação guiada para ir recebendo a energia da aurora e despertando essa energia em você. E abrindo seus canais energéticos para esse novo, para viver esse extraordinário fora e dentro de você. Então é uma meditação muito linda, feita com muito carinho. Quem tem Númina sabe, né? Quanto nossos rituais guiados, eles são muito potentes, muito transformadores e muito bonitos e inspiradores. E aí eu trago então essa novidade que é isso em formato de vídeo, que eu vou conduzir você nessa meditação guiada. Você também vai poder acessar por onde você quiser, você vai poder assistir como um vídeo, você vai poder só fazer como um ritual, com fone de ouvido. Eu quero que essa se torne uma prática mesmo sua ali durante a manhã, principalmente nos momentos em que você está precisando de uma nutrição maior, tá? Então, é um exercício terapêutico complementar ao uso do Cósmica. Você também pode fazer o ritual ali guiado e depois ir para o seu Lunática e escrever sobre isso, o que você sentiu, né? Quais os insights que vieram. Você pode ir para o seu Cósmica e escrever nele. Então também é um lugar de muita criação, né? Que a gente vai abrir espaço, porque os canais energéticos, quando se abrem, você consegue receber melhor a sua intuição. Então eu estou muito animada para receber assim o feedback de vocês em relação a esse vídeo. E ele tem tudo a ver com o Aurora, tá, gente? Então é um presente para essa edição. O terceiro é esse alarme sonoro, que é o Canto da Aurora. É um alarme que você faz o download e coloca no seu celular como um despertador. Pode ser para a hora que você acordar, obviamente, né? Esse é o convite da Aurora. Mas pode ser para qualquer coisa importante. É momento de meditar, é momento de eu parar tudo e fazer o meu ritual, minha meditação guiada. É o momento de eu fazer um autocuidado. É o momento de eu encontrar minhas amigas. É o momento da minha terapia. É o que você quiser. É aquele símbolo, né? De uma conexão com você mesma. Então, vai ser muito gostoso fazer, tá mais pertinho de vocês também nesse momento, tá mais conectada com a Aurora. Então, a ideia é fazer essa conexão mesmo 360 graus, 24 horas por dia, assim, com vocês, e vocês podendo acessar e usar esses presentes como vocês quiserem. Me contem até aqui o que vocês acharam. Estão gostando, gente? Porque eu pensei com muito carinho esses presentes para vocês. Quero ouvi-las, tá? E o último mimo desse lote 2 também é muito especial, que é esse caderno digital. O que é esse caderno digital? Ele é muito parecido lá com o e-book, porque ele é digital, mas ele não é só um lugar de leitura, como o e-book é. Ele é um PDF interativo. Então você consegue abrir no iPad, abrir no celular e escrever nele, ou você também pode imprimir e escrever à mão. Então é um convite a uma jornada de 21 dias em que eu vou trazendo exercícios ali para vocês de reflexão e escrita intuitiva.
a cada dia um exercício novo, onde vai olhar para algo novo, para um tema importante na sua vida, que você vai trazer isso para suas emoções e depois para o papel, para só depois analisar. Então tem toda uma estrutura terapêutica aqui para vocês. E 21 dias, né? Que segundo a neurociência é o tempo que a gente começa, um tempo suficientemente mínimo para a gente fazer uma mudança de hábito. Então, é um exercício também que vem colaborar e vem complementar esse exercício maior, que é o exercício da autoobservação, que o Cósmica tanto convida a gente. Só que o Cósmica traz isso na prática para o planejamento. Esses mimos, eles vão complementar, muitas vezes eles vão anteceder ao que você está trazendo depois para o Cósmica. Então, a ideia desses mimos extras é justamente fazer das mãos ao seu Cósmica, fazer com que você use melhor o seu Cósmica, fazer com que você traga mais informações para ele. E, gente, eu tô assim, muito feliz, muito animada com esses mimos, muito animada com esses mimos. Eu fiquei assim, porque na verdade eu fico esperando oportunidades para entregar essas coisas para vocês. E aí, quando a gente estendeu a pré-venda, quando a gente pensou em lote 2 de pré-venda, eu falei, pronto, tá aqui o presente para as minhas bruxonas, né? É isso que eu quero para vocês, é isso que eu quero que vocês usem na vida de vocês. Então, é um presente feito com muito carinho. Por mais que eles sejam presentes mimos gratuitos, se eles fossem cobrados, eles teriam um valor muito considerável, porque tem muita técnica, né, que eu tô trazendo ali para vocês, técnicas de anos de estudo, tanto coisas que eu estudei, como coisas que eu pratiquei na minha vida, quanto coisas que eu utilizei nos meus atendimentos, né, nos meus eventos, que estão ali reunidos e aplicados de uma forma muito objetiva para vocês. Então é um presentaço, uma riqueza assim muito grande mesmo, esses mimos. Eu entrego isso de forma gratuita porque eu quero que vocês entendam a importância dessa reconexão. E eu quero complementar a utilização do Cósmica para vocês e eu quero recompensá-las por estarem adquirindo na pré-venda. Então, é tudo isso junto. Recebam com essas intenções, assim, tá? E é para usar. Esses mimos é para usar. Não é para ser aquela coisa gratuita que você recebe e você nem vê. É para usar. Eles foram feitos para isso. Não é para encher linguiça, não, gente. Isso aqui são técnicas muito boas mesmo de autoobservação, tá? E aí, eles vão estar ali direto no carrinho também, como eles estavam lá na pré-venda. O que vai acontecer? Vai entrar oficialmente amanhã, para vocês já tá lá no site, e vai estar lá no carrinho os 4 mimos. Conforme for trocando a semana, vai trocando o lote e o primeiro sai, vai ficar 3. Na semana seguinte fica 2, na última semana só fica esse daqui. Então, quando eu falo que o melhor momento é essa semana, é porque é essa semana, para adquirir os 4, para ganhar os 4. Vocês viram como eles se complementam também. Eles não só complementam o uso lá do Cósmica, como eles se complementam entre si. A ideia é essa, eu consigo fazer uma meditação, eu consigo colocar um alarme para fazer uma meditação, eu consigo usar o e-book para ler, para entender melhor como funciona e fazer meu planejamento, eu consigo usar o caderno digital para explorar mais o que eu senti na meditação, o que eu senti no meu dia, como um lugar de desabafo, um lugar de autoestudo, e tudo isso complementa a utilização do Cósmica e tudo tem a energia do Aurora, e tudo é um presente da deusa Aurora para nós. Então, eles são acumulativos, eles vão sendo reduzidos a cada semana e quem adquiriu o Cósmica antes, né, de hoje, a partir de hoje para frente, ou de hoje para trás, quem adquiriu o Cósmica desde lá da pré-venda também vai receber esses mimos. Ai, gente, que delícia! Tô amando que vocês estão gostando. Eu vou até fechar aqui para ler melhor aqui. Não precisa, a Agatha perguntou, eu comprei o meu na segunda-feira, preciso acessar o site e incluir? Não precisa, porque o que vai acontecer? Vocês vão receber todos esses mimos quando vocês forem receber, quando a gente começar os envios do Cósmica. Os primeiros mimos, eles foram mimos físicos, né? Que foi aqui o Prisma, que eu sei que vocês amaram demais, e eu fiquei muito feliz porque eu tava muito animada com ele. O Prisma, a caneta, que tem a gravação, ó, essa aqui já foi, tá? Já esgotou.
a caneta Aurora, que tem a gravação, uma caneta com rosé gold, lindíssima. E o adesivo, todos já foram, adesivo holográfico. Então eram mimos físicos, vocês vão receber junto com o Cósmica. E agora são os mimos digitais, que aí para facilitar também, né, e fazer com que complemente uma coisa, complemente a outra. Então, quando vocês forem, quando a gente iniciar os envios do Cosmo, quando você receber código de rastreio, tudo isso, esses mimos, quem ganhou, vai estar lá junto com o seu pedido, você também vai receber esses pedidos digitais, você vai receber tudo no seu e-mail. Qualquer dúvida que você tiver, nosso atendimento, nosso suporte está aqui sempre para te ajudar, mas fica tranquila porque vai dar tudo certo, você vai receber todos. E você vai receber certinho o que estava ali na descrição do seu carrinho. Quem já adquiriu antes vai receber os 4 e quando você for adquirir vai estar lá mostrado os 4 brindes. Essa descrição é o que você vai receber por e-mail lá na frente, tá? Se tiver só 3, você vai receber só 3, 2, 1 e etc. Então, pode deixar que tudo tá bem automatizado, tá bem organizado, tudo bem certinho. E respondendo, a Agatha não precisa fazer nada. Quem já adquiriu na pré-venda é só descansar e é só esperar. Gente, agora você só espera, só celebra. Assiste as lives, porque eu tô trazendo bastante conteúdo que vai também te fazer entender e se conectar melhor com essa edição e saber que, né, você já adquiriu na melhor fase. Ai, que lindo, Luísa. Sim, tem os cadernos dos signos. Eles estão esgotando, tá? Os cadernos dos signos também. Então, tá lá no site. Se você não sabe o que é, tá lá no site Caderno do Seu Signo. Você pode escolher. E tá lindo esses cadernos, tá? O miolo deles tá a coisa mais linda. Eu tô adorando escrever nele. Eu tô fazendo um curso de astrologia, mais um curso de astrologia, e eu tô usando ele do meu signo de Câncer. Tô usando ele e eu tô apaixonada pelo miolo dele. Ele é muito gostoso. Oi, Dri, tudo bom, meu amor? Que carinho. Legal, Agatha. O link vai ser enviado pra gente hoje, é isso, belezura? Qual link que você tá perguntando? O link dos mimos ou o link de venda? Quem adquiriu o Cósmica antes vai receber esses mimos quando a gente for enviar o Cósmica, que vai tá previsto, gente, ali para meados de outubro. A gente tá tentando fazer com que seja antes, como a gente sempre faz, tá? Mas a princípio é para meados de outubro. Então é quando você receber o código de rastreio do seu envio, você vai receber os mimos digitais, tá? Não sei se foi essa a sua dúvida, belezura? Então responde aqui para mim para eu saber. Gente, então assim, o Cósmica está em fase de pré-venda. Isso significa que você tem acesso a esses mimos maravilhosos que só acontecem agora. Depois que esgota, a gente não repõe. É só para essa fase. É realmente para quem se comprometeu a apoiar a gente nessa fase e é uma forma de a gente agradecer e retribuir a esse apoio. E o Cósmica ele é edição limitada, ou seja, a gente faz uma produção numa quantidade específica e depois que ela esgota, esgotou. Aí tem que esperar a edição do próximo ano, ou seja, você fica um ano inteiro sem o Cósmica e eu sinto muito por você, porque eu não sei se eu conseguiria, de verdade. Eu falo rindo, claro que eu conseguiria, né, gente, porque a gente se adapta, né, essa é uma habilidade humana, mas que eu ficaria muito mais perdida, eu tenho certeza que eu ficaria. Às vezes eu faço esse exercício, sabe? Principalmente quando ele esgota, muita gente manda mensagem pra gente desesperada, assim, né? Ah, eu demorei, eu enrolei, eu achei que ia durar mais e etc. Não comprou e ficou sem. E aí eu fico assim, vendo o desespero, eu fico pensando, nossa, eu entendo isso. Eu entendo, porque para mim planejamento é uma coisa muito importante, assim, para minha saúde mental, para minha saúde emocional, para o funcionamento da minha empresa, para tudo, assim, né? E o Cósmica, ele é essencial para tudo isso acontecer. E desde que eu comecei a usar o Cósmica, tudo isso melhorou, tudo isso foi facilitado. Então, tirar isso de mim, tirar essa estrutura de mim, eu ficaria realmente perdida, assim. Então, tudo isso para explicar que isso acontece todo ano, a gente acompanha isso acontecer todo ano. E eu não sei o que acontece para demorar tanto para adquirir o Cósmica, né? Porque a gente tem a pré-venda, depois a gente tem o lançamento oficial. Então, assim, a gente tá falando sobre ele, tá divulgando, tem os mimos, tem um monte de coisa. Então, não fica se deixando para depois tanto, sabe?
Aproveita, olha quanto mimo incrível a gente preparou para você. Receba esses mimos, receba esses presentes, sabe? E depois use esses presentes. Também é importante, assim, a gente entender que, nossa, eu quero, eu mereço, eu vou me abrir, eu vou me permitir tudo isso. Se você tá querendo Cósmica, adquire agora. Recebe esses mimos todos, que eu preparei com tanto carinho para você, gente. Tudo isso é construído, cada detalhe, isso daqui, ó, foi pensado por mim, foi construído, né, foi criado por mim pensando em vocês. Então recebe todo esse amor, recebe, foi feito para vocês, tá? Então, se você pode adquirir, se você já tem essa decisão, não fica adiando. Então é uma edição limitada, cada edição é única, cada edição tem o seu tema, tem sua energia, tem exercícios únicos, né? Tudo que ele traz ali é para essa jornada energética daquele ano, daquele ciclo, tudo favorece a gente a se conectar e tirar proveito de cada energia, de cada mês, de cada acontecimento para aquele momento, porque cada momento é único. E a pré-venda é o melhor momento para você adquirir o seu Cósmica. Ela continua sendo, pretendo que continue sendo, e esse ano eu realmente, assim, espero estar lacrando com as senhoras em relação a isso, para que reforce mesmo, assim, nossa, pré-venda, eu sou mimada, eu sou muito mimada pelo Cósmica, e ele é muito generoso mesmo, porque o trabalho que a gente está fazendo com ele é grandioso. Ele tem que ser valorizado, ele tem que ser honrado. Então, que vocês tenham aí todas essas confirmações de que vocês escolheram a vocês mesmas, que vocês escolheram essa reconexão, certo? Então, o Cósmica está disponível no link da bio, tá em pré-venda, tá com todos esses mimos que eu liberei, acabei de liberar aí para vocês. Aproveitem, recebam. Pensa ali com carinho, é brochura, é espiral, é o box Cósmica, é o dupla. Dá uma olhada lá em todo o site, tudo que a gente preparou, não só no Cósmica, mas em todos os outros instrumentos mágicos. Nossa loja tá assim super fértil agora esse ano, com bastante coisa, bastante reposição, tem os talismãs. Muito em breve os lenços do clã também vão voltar. Então, assim, tem um monte de coisa ali para abraçar e acolher vocês. Tem os oráculos, Oráculo Ruhu e Oráculo Alma Selvagem. O Oráculo Ruhu tá nas últimas unidades. Então, vai lá, dá uma navegada na nossa loja, vê o que você se sintoniza e se dá esse presentão para agora e para o seu próximo ano, tá? A nossa equipe tá aqui para qualquer dúvida que vocês tenham. Se ficou alguma dúvida depois dessa live, deixa seu comentário aqui na live salva ou manda pra gente comentário de qualquer post ou por direct no WhatsApp, que no nosso site tem lá o canal direto do nosso contato no WhatsApp. Então a gente tá aqui de braços abertos para auxiliar vocês, seja lá no que vocês precisarem, tá? Dúvida também de compra. Então, muito obrigada por todas que escolheram passar essa noite comigo, essa noive, que é noite de live comigo. Obrigada por estarem aqui recebendo todas as novidades dessa nova edição, a novidade especial desse lote 2. Fiquei muito feliz de ouvir vocês e saber que vocês gostaram tanto. Tudo isso que é pensado com tanto carinho para vocês, né? E o Cósmica é mais uma prova disso. É mais uma prova, tá? Essa edição tá só começando, gente. Ela tá muito incrível e eu espero que vocês possam receber todo esse amor aí, tá certo? Uma linda noite. A gente tá sempre juntas. Beijo. Uhul.